Bem, amigos, hoje eu gostaria de refutar um professor, Fábio Sabino, que afirma que nunca existiu Adão e Eva. E ele usa exatamente o seguinte argumento. Ele afirma que existem escritos babilônicos muito antigos, mais do que os escritos bíblicos, que falam do mito de Ádapa. E, segundo ele, por ser antigo, mais antigo do que os relatos bíblicos, ele chega a uma conclusão, então, que o relato bíblico foi uma cópia desse mito de Ádapa, que é esse achado arqueológico babilônico, achado em Nínive. Bem, eu fico impressionado como as pessoas não conseguem perceber as falácias desse professor. Eu vou demonstrar aqui. Primeiro, ele afirma que ele pede uma prova se há algum escrito que afirme que exista um Deus único que criou o casal. Ele diz que não há prova arqueológica nenhuma antes do achado babilônico, do texto babilônico, que demonstre que um só Deus, único Deus, formou um casal. Ou alguém, né? Conforme o relato babilônico. Ele diz que não há. E por isso ele chega a uma conclusão que o relato de Adão e Eva é um mito também. O professor ele não percebe, ou não sei se ele não sabe, mas os povos anteriores e os povos daquela época, todos eles eram politeístas. O único povo que não era politeísta era o povo de Israel. Então, achar uma tradição que não seja politeísta não é possível, porque não havia povo que não fosse politeísta. Depois, se o mito babilônico viesse também com um aspecto monoteísta, era para desconfiar do relato bíblico. No entanto, é exatamente isso que autentica o relato bíblico, porque todos os povos eram politeístas, mas o relato de Moisés era monoteísta, é monoteísta, e afirma categoricamente do único Deus que criou um único casal. Depois, o professor afirma que ele chega a uma conclusão que porque o relato babilônico veio antes do relato bíblico, ele chega a uma conclusão, então, que é uma prova que Adão e Eva não existiram. Mas isso não tem fundamento. Porque mesmo que o relato babilônico seja anterior ao relato bíblico, não há prova que o relato bíblico seja uma cópia do mito de Ádapa, o mito babilônico. Não há prova. Há uma especulação que pode haver uma cópia, no entanto, isso não é provado, não tem como provar que o relato bíblico é uma cópia do mito de Ádapa. No entanto, o relato bíblico se torna mais autêntico por ser monoteísta, sendo que todos os povos da época eram politeístas. E se o mito de Ádapa tivesse sido copiado, com certeza o relato também de Moisés seria politeísta. Então demonstra que o relato de Moisés é verdadeiro. Depois, nós temos o testemunho de Jesus Cristo. Jesus fala da criação, ele fala que Deus criou homem, mulher, macho e fêmea, em Mateus 19
e em outros evangelhos sinóticos. Então, você escolhe diante de uma dúvida, porque há o relato babilônico que veio antes e o relato bíblico veio depois. No entanto, o que se pode pensar? Há uma tradição, havia uma tradição em que todos nós sabemos que uma história contando de geração para geração, ela pode ser mudada, principalmente que a cultura e a religião dos povos eram politeístas. No entanto, Moisés contou um relato e nós cremos que ele foi inspirado por Deus. A inspiração é um ato de fé, no entanto, ninguém pode provar o contrário, que não foi inspirado. Mas, no entanto, Moisés falou de um único Deus e nós temos a autenticação de Jesus Cristo, que Jesus falou da criação. Paulo, o apóstolo Paulo, falou da criação. Então, você escolhe agora com quem você vai ficar com a autenticação do relato bíblico. Jesus, o apóstolo Paulo, ou o amigo Fábio Sabino?